Amém, amados? Graça e paz a todos. É um prazer estarmos aqui na casa do Senhor para adorar o nome do Senhor Jesus e glorificar este Deus Todo-Poderoso. E no decorrer desse estudo, amados, você vai ver que uma das prioridades para as mulheres é a oração. Senão fica muito difícil. Mas o texto que nós vamos ler, Provérbios, capítulo 31, a partir do versículo 10. Que diz: mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não o mal. Todos os dias da sua vida busca lã e linho, e é de bom grado, trabalha com as mãos, e é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. E ainda à noite, e já se levanta e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examinam a propriedade e adquire-a, planta a vinha, e com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mas quem percam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende aos necessitados. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã. Faz para si cobertas, veste de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia da manhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende o bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levanta-se os seus filhos e lhe chama ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrejuras. Enganosas é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvado. Dar-lhe de fruto da sua mão, e do público o louvarão as suas obras. Amém? E no versículo Provérbios 14, amados, quem está aí com a Bíblia, vamos acompanhar a leitura. 14:1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. A função da mulher é muito difícil. Como é difícil? Quando eu comecei a estudar para falar sobre as mulheres, eu vi que tem uma função muito difícil das mulheres. Muito difícil. E a Bíblia fala que a mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede de finas joias. Mas também, lá no versículo 14, diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Então, a Bíblia já informa que realmente a função da mulher é muito difícil, porque a função dela é edificar a casa. E que é edificar a casa? Como é que edifica a sua casa? Como é que você pode edificar? Você vai construindo dia após dia, não é de uma vez só. Se você for construir uma casa hoje, você não vai construir ela de uma noite para o dia. Então a Bíblia fala: a mulher sábia edifica a sua casa, ou seja, cada dia, amados, cada dia que passa, ela vai trabalhando para que a sua casa não venha a ser derrubada. Ela vem cuidando de cada detalhe da sua casa. Vê alguma coisa de errado, procura consertar. Vê algo que não vai ser bom, procura melhorar. Então, quando a Bíblia fala que mulher virtuosa, quem o achará? Porque quem o achará? Porque a função da mulher é mesmo difícil.
é mesmo complicada, porque nos dias de hoje se tornou ainda mais difícil. Não que nessa época era tão fácil, mas hoje ainda tornou muito mais difícil, porque ainda a função da mulher ela aumentou mais. Com esse querer ser igual ao homem, com a mesma igualar-se ao homem nas leis e tudo mais, tornou-se ainda mais pesado. Então, a Bíblia fala que essa mulher, aqui que está escrito em Provérbios 31, ela trabalhava também. Dá a entender que ela também trabalhava, ela tomava conta dos serviços também. Não era só aquela mulher bonita, virtuosa, que ficava ali pronta a qualquer hora, a qualquer momento, linda e maravilhosa, não. Se você for ler a cada detalhe dessa mulher que ele fala que é virtuosa, são mulheres que cuidam dos seus afazeres em casa, cuidam dos seus afazeres fora e têm responsabilidade com sua casa, com seus filhos e com o seu marido e com outras coisas mais. Então, quando nós queremos ser mulher virtuosa, nós temos que observar que nós temos vários papéis. Vários papéis nós temos. E nós vamos falar alguns deles hoje, amados. Não são todos. Mas nós vamos falar alguns dos papéis tão importantes para a mulher. E depois eu analisei, são vários papéis. Mas eu coloquei em primeiro lugar o papel. Em primeiro lugar, um dos papéis, são vários papéis. Mas em primeiro lugar é ensinar o filho. Porque nós temos essa função de ensinar o nosso filho no caminho do Senhor. Nós temos esse dever de ensinar nossos filhos desde pequenininho. É a função da mãe. É muito difícil um pai colocar um filho de bebê para dormir. Quem é que fica na responsabilidade? É a mãe. Então, desde cedo, é nós que temos que ensinar o quê? A criança a orar. Desde muito cedo, porque é nós que fazemos essa parte. Então, a função da mãe também é ensinar seu filho. Não que o pai não vai ensinar. Tem a sua parte. Depois eu vou falar sobre os pais. Que cada um tem sua parte. A Bíblia deixou bem clara que cada um tem sua parte. Mas a Bíblia diz em Provérbios 22, Provérbios capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Que grande responsabilidade. E privilégio também para nós, mulheres. Porque a Bíblia diz que nós edificamos a nossa casa. São nós que temos que ensinar nossos filhos, ainda que é tão difícil. Porque muitas vezes você ensina de um jeito, aí vai lá para fora e aprende outras maneiras. Tem outras formas de pensar, que não é do jeito que você ensinou. Mas a Bíblia também fala, amados, que nós não podemos desistir dos nossos filhos. Ainda que seja difícil, ainda que é complicado. E o dever da mãe não é só apenas cresceu e acabou. É interessante isso. Porque se eu perguntar a uma das irmãs aqui, que já tem filhos já velhos, eu pergunto a ela, tenho a mesma preocupação de quando era novo. Continua a mesma preocupação, porque nós mulheres, nós mães, nunca vamos deixar de preocupar com os nossos filhos. Por isso que essa função é tão importante. Como ela é importante? Como ela faz-se importante em nossas vidas? E nós, como mãe, nós temos que disciplinar os nossos filhos. Eu não posso deixar a responsabilidade para outra pessoa disciplinar meu filho. Eu não posso passar para a avó ou para a tia a responsabilidade de disciplinar. Não posso, amados, é função minha. É todos os dias eu estar orientando como tem que ser. Muitas vezes você fala uma coisa 1000 vezes para o seu filho, mas é preciso falar novamente. É preciso nós falar, por isso nós precisamos de paciência, porque ser mulher não é fácil, só vocês mulheres, nós mulheres, que está aqui presente, que sabe a nossa função, que não é só cuidar do filho. Então, nós temos que disciplinar no Senhor. Mas
Uma coisa me chama a atenção. Eu não posso disciplinar meu filho no Senhor, no caminho do Senhor, se eu não for o exemplo para ele. Sabe, porque muitas vezes nós ensinamos nossos filhos a mentir. Quantas vezes nós mandamos nossos filhos dar um recado que não é verdadeiro e ele sabe que não é? Então nós estamos ensinando nossos filhos a mentir. Então temos que ter esse cuidado. É um cuidado muito grande, porque talvez você fale assim, mas ele está entendendo que é necessário eu mentir. Não está entendendo, ele só vai pensar assim, minha mãe mente, eu também vou mentir. E cresce nesse ritmo, amados. Então nós, mulheres, queremos ensinar nossos filhos no caminho do Senhor. Uma das coisas é nós sermos testemunhas para Ele. Porque se Ele não pode mentir como filho, eu também não posso mentir como mãe. Então, essa começa a disciplina. Essa começa a disciplina. E a Bíblia diz, hoje existe a lei da palmada. Acho que todos sabem disso, né? Mais uma coisa eu falo para todo mundo, eu não tenho vergonha de falar. Eu sempre falo o seguinte, meu filho, quem cria sou eu. Se for necessário ser um pouco mais rígida com ele, você. Sabe por quê? Que essas leis não vão educá-la. Então, a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 24. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama, cedo disciplina. Umas boas varadas livrará seu filho da morte. Aí, se você for para agora, para esses dias atuais, vai ter perigoso, porque tem um conselho tutelar que está em cima. Mas muitas vezes, para disciplinar nossos filhos, temos que usar formas mais rígidas para ele poder aprender. Não quero falar que vocês vão espancar seus filhos ou bater. Cada caso é um caso, mas a Bíblia nos orienta dessa forma. A Bíblia nos orienta a cuidar. E sabe por que nós temos que cuidar, amados? Porque nós o amamos. Nós o amamos. Como nós amamos nossos filhos? Como dói, muitas vezes, ver acontecer algo com nossos filhos que nós não gostaríamos que acontecesse. Então, se eu quero que ele cresça nos caminhos do Senhor, eu também vou ter que pagar um preço pelo meu filho. Eu vou ter que pagar um preço como mulher, de oração, de momento, de tempo gasto, porque você que tem filho, você sabe muito bem que é um tempo muito grande que nós dedicamos para nossos filhos. E muitas vezes nem sobra muito tempo para nós. E é pouco tempo que sobra. Então, a Bíblia nos ensina dessa forma. E nós temos que ter esse cuidado. Talvez você possa falar, mas não adianta ensinar. Porque o mundo está aí. A Bíblia diz, amados, que nós temos que ensinar nossos filhos no caminho que devemos andar. Para que ele não venha desviar do caminho do Senhor. Porque vai estar gravado no seu coração. Ainda que tome caminhos diferentes daquilo que você gostaria. Mas a sua parte como mãe você fez. A sua parte como mãe. Nós temos que fazer. Ainda que exige tempo. Ainda que exige tempo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. De ouvir nossos filhos. De conversar com ele. Então nós temos que, muitas vezes, dedicar um tempo nas atividades escolar, quanto nós devemos gastar nosso tempo. E nós, como mãe, nós temos que ser intercessoras pelos nossos filhos, todos os dias. Não é outra pessoa, o pastor, pastora, que vai orar somente pelo seu filho. Você é a principal intercessora pelo seu filho. Eu sou a principal intercessora pelos meus filhos. Não posso pôr essa responsabilidade em outra pessoa, na avó, na tia, não, sou eu. Então, papel de mulher é edificar. Papel de mulher é edificar. E edificar não se edifica um dia, não, numa noite só, ou no dia só. É todos os dias um pouco. Cada dia um pouquinho. Amém? Outro papel da mulher é o papel de esposa. Algumas mulheres aqui têm seu esposo. E um papel também que exige de nós
exige de nós uma total dedicação. Lá em Gênesis 2:18 diz que Deus disse: olha, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Então, olha só, quando Deus fez a mulher para o homem, ele falou que a mulher seria o quê? Auxiliadora. Auxiliadora. O que é auxiliadora? É alguém que está auxiliando no momento certo. Aí, você volta lá para Efésios capítulo 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como o Senhor. Aí você pode dizer, mas aí contradiz. Não. Nós somos auxiliadoras e, ao mesmo tempo, nós devemos submissão aos nossos companheiros. Não é aquela submissão, amados, de que o seu esposo vai achar que você é a pior, porque você deve submissão a ele. A Bíblia diz que não. Nós vamos falar na próxima quarta. O dever do esposo também, que é amar a sua esposa. Assim como Cristo amou a sua igreja, que é bem mais forte. E a mulher, quando ela decide realmente ser submissa ao marido, é não tomar suas atitudes sozinha. Eu vou fazer e pronto. É de uma decisão e pronto. Não comunica na sua casa. Acha que é suficiente a sua decisão. Acha que é suficiente a sua atitude sozinha. Mas aí você tem que tomar uma decisão. Ele é ou não seu esposo? Você deve ou não respeitar? Porque se eu decido sozinho algo, eu estou dizendo para ele que eu não preciso. Que eu não preciso da ajuda dele. E como eu vou ser auxiliadora nesse momento? Qual o exemplo que eu vou dar? Então, Deus, quando fez o homem, ele fez quando Deus fez a mulher, ele fez a mulher para ser auxiliadora. Porque muitas vezes nós mulheres, vamos ter que auxiliar nosso esposo. E muitas vezes precisamos auxiliar. Porque muitas vezes, principalmente as mulheres que não têm os seus esposos no caminho do Senhor, ela precisa orientar. Mas orientar com sabedoria. Que aí torna-se mais difícil. Como eu vou ser submissa ao meu esposo que não é evangélico? Aí você fala, como você? Mas você é auxiliadora. Você pode auxiliar seu esposo falando o caminho certo. Ainda que talvez você olhe para ele e ache que não está dando ouvido para você. Mas você, como esposa, serva do Senhor, a Bíblia diz que a mulher santa santifica a sua casa, mesmo aquele que não é santo. Ou seja, nós que é servo do Senhor, você tem essa função de estar santificando o seu lar. Porque toda vez que você dá mau exemplo na sua casa, vai jogar. Você diz que é crente. Crente desse jeito, se torna mais difícil ainda você trazer seu companheiro aos pés do Senhor. Aí a Bíblia diz, mulher virtuosa, quem achará? Porque é difícil ser virtuosa, amados. É difícil viver exatamente como tem que ser. Hoje, falar em ser submissa a seu esposo é muito difícil, porque ninguém quer. Sabe por quê? Porque as mulheres são independentes financeiramente. Cada um trabalha. Aí ela pode virar e falar, mas eu dou conta de mim. Eu não preciso do seu dinheiro. Aí começa a confusão. Você é ou não companheiro? Você decidiu andar juntos ou não? Ou cada um no seu quadrado? Cada um no seu cantinho? É difícil, mas é necessário. Porque se eu começar a compartilhar as minhas decisões com meu esposo, fica muito mais fácil ele também compartilhar suas decisões com você, com a gente, com nós. Então, não podemos decidir fazer algo só porque nós somos independentes financeiramente. Não é bem assim. Porque nós temos que tomar atitudes. A Bíblia diz sim, sim, não, não. Ou eu quero meu casamento ou eu não quero.
Então, é exatamente, é por isso que a Bíblia fala, é uma pergunta. Se você ler a palavra de Deus, mulher virtuosa, quem achará? Quem achará? Porque é difícil. Porque é difícil achar. E quando fala de submissão, mais difícil se torna. Mais difícil fica complicado. Porque nós não gostamos de ser mandado por ninguém. Nós queremos a nossa independência. O ser humano vive batalhando pela sua independência. E, se possível, batalha até pela independência de Deus. Ele não quer nem depender de Deus. Imagina depender do seu esposo. Mas quando nós tomamos uma atitude de viver uma família feliz, um lar edificado na casa do Senhor, na rocha que é Cristo Jesus, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Eu não estou falando para as mulheres que os maridos vão estar aproveitando que ela é submissa, não. Estou falando para você estar compartilhando suas decisões. Ser uma mulher, ser a esposa. Porque você vai estar dando exemplo até lá para os seus filhos. Porque nossos filhos, amados, ele olha, observa muito o que a gente faz. Observa, eu não sei se alguns dos seus filhos já falou, que meu filho fala. Mas você falou assim, assim, assim. Então, eles observam exatamente o que a gente fala e até repete. Então, nós temos que começar a dar exemplo agora. Se meu filho ou minha filha me vê respondendo meu esposo, ou brigando com ele em qualquer momento, e não consultando, tomando atitudes, talvez até atitudes que vai prejudicar o seu lar, vai prejudicar a sua casa, ele também vai estar observando. Então, nós temos que ter cuidado. E a Bíblia diz, amado, que nós temos que respeitar o nosso marido. Olha só o que diz Efésios 5:33. Não obstante, vós, cada um, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Nós temos que respeitar. Aí nós respeitamos todas as pessoas, principalmente no nosso trabalho. Pode falar grosso com a gente que fica quietinho. A gente aguenta. Agora, quando é dentro de casa, aí a Bíblia fala, mulher virtuosa, quem achará? Quem achará mulher virtuosa? Porque é difícil ser virtuosa. É muito difícil. É muito complicado. Mas uma coisa me chama a atenção. Amar seu marido, tudo fica mais fácil. Quando nós amamos, nós buscamos a paz para a nossa casa. Aí você tem que pensar, eu amo meu marido o suficiente para fazer tudo isso, para me ser virtuosa? Se eu decidir viver uma família, eu tenho que pensar que essa família depende de mim, exclusivamente de mim. E aí a palavra de Deus diz lá em Tito, quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, seja mestre do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas a amar ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha a nossa função. Olha a nossa função para nossos filhos, amadas. Vou ler novamente. Quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizada a muito vinho, seja mestre do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Amar, amados, é fazer o melhor para o outro. Quando eu amo, se eu ofendo, eu tenho que ser humilde para pedir perdão. Se eu ofendo o meu esposo, eu tenho que ser humilde para pedir perdão. É desse jeito que a Bíblia fala. É desse jeito. E ainda mais porque você tem filhos em casa. E você tem uma função, nós temos uma função muito difícil. Muito difícil, porque nós temos que ser exemplos. Porque nossos filhos espelham como se nós fôssemos espelhos para eles. Ele olha para nós, é como se nós que refletisse para eles
a imagem que ele vai ser. Como é sério. Às vezes eu estou rindo aqui, mas é pesado. Eu estava preparando o estudo e eu falei, meu Deus, como é difícil achar uma mulher virtuosa. Como é difícil. Porque muitas vezes nós temos que nos humilhar porque nós erramos. Porque muitas vezes nós alteramos com o nosso esposo. E talvez o inimigo, talvez não, certeza, que ele quer achar esse espaçozinho para entrar mesmo. E acontece muito estresse por causa que a mulher hoje, amado, tem muitos afazeres. E nós achamos o direito de nos estressar porque nós estamos cansadas. Nós achamos o direito. Aí você pode até pensar, eu falo porque eu estou falando para mim mesmo, amados. Eu aprendi no estudo. E há muito tempo que eu coloquei na minha mente que eu não vou ficar discutindo em coisas vãs, coisas que a gente pode apaziguar, coisas que talvez não dá para levar para frente, semanas. Não, que dá para resolver na hora, que dá para conversar e decidir ali na hora, né? Ou deixar a cabeça esfriar e depois ir lá e ver o que está acontecendo de fato. Porque é difícil ser mulher virtuosa, mas é necessário. Então, muitas vezes, nós temos que deixar o orgulho para nós sermos uma mulher que realmente edifica, uma mulher sábia. E a Bíblia fala que se nós tivermos falta de sabedoria, nós temos que pedir a Deus. E se a Bíblia fala que nós temos que pedir sabedoria a Deus, porque não é vergonhoso pedir sabedoria. Então, todas as orações, as mulheres têm que pedir sabedoria. Todas as orações minhas, a primeira coisa que eu peço a Deus é sabedoria. Porque é muito difícil ser isso aqui, ser mãe, ser esposa. É difícil. E muitas vezes o inimigo, ele age, nós falamos na terça-feira anterior, ele age na família, porque ele sabe que destruindo a família, ele destrói muita gente. E como nós temos que edificar a nossa casa, papel nosso, por mais que seja difícil, é nosso. É como o pastor falou no início, são funções que nós não podemos passar para outro. Na próxima terça-feira nós vamos falar a função do homem, que também não é fácil. Mas essa parte de edificar, de ser auxiliadora, ficou para nós. Para nós mulheres, é nós observarmos o que realmente é a palavra de Deus. Amém? Alguma pergunta? As irmãs ficam meio assustadas. Mas, amados, eu falo porque eu estou falando para mim também. Né? Nós precisamos aprender. Eu não vou falar, vocês precisam aprender. Nós precisamos aprender a ser virtuosa. Porque muitas vezes nós exageramos nas nossas atitudes. Muitas vezes esquecemos tudo que aprendemos. Leia a Bíblia várias vezes, né, irmã? A irmã chega riu. Mas é verdade, quantas vezes eu já li a Bíblia? Várias vezes. E quantas vezes deixa tudo para trás que leu, que aprendeu? Aí depois, quando passa que você começa a se acalmar, você fala, meu Deus, não é desse jeito. A palavra de Deus diz que não é dessa forma. Aí você vai rever que não era essa atitude que você deveria tomar. Mas já tomou, e aí? O que fazer? É pedir perdão. É ser humilde e pedir perdão. É o mínimo que a gente tem que fazer. É consertar todo estrago. Mas consertar. Não pensa que já fiz, acabou. Não. Pede perdão e tenta não fazer de novo. Que é isso que o Senhor fala. Amém? Outro papel da mulher, amados, a função da mulher na igreja. As mulheres, nós temos papéis aqui na igreja. Aí, quem quer falar qual papel que a mulher tem aqui na igreja? Qual seria o papel da mulher na igreja? Porque são vários papéis que a mulher tem, mas eu só selecionei alguns que, assim, aos meus olhos, eu julguei importante. Mas se eu for mandar vocês escreverem quantos papéis que a mulher tem, são vários. Mas do papel importante é o papel da mulher na igreja. É muito importante. Porque a mulher, ela tem uma função na igreja
que muitas vezes não serve para o homem. Aí você vai ficar, como assim? O homem depende da mulher na igreja. Quer ver o exemplo? Como é que essa igreja está? Você acha que o homem sozinho ia arrumar todas essas coisas? Olha a limpeza da igreja. Você acha quem foi que limpou essa igreja? Não foi eu não, tá, amados? Não foi eu não. Mas o homem depende. Eu vou para casa, dentro de casa. Quem depende da limpeza? Então, a mulher, amados, na igreja tem um papel fundamental. Mulher tem que ser intercessora na igreja. Sabe por quê? Quando o homem chega na igreja, já tem outras coisas. Ele também tem que ser intercessor, nós vamos falar o papel dele na próxima terça. Mas as mulheres também têm que ser intercessoras. Intercessoras são aquelas mulheres que oram, que clamam, que buscam e que não medem esforço para estar nos cultos. Essas mulheres que é o nosso papel. Aí é difícil ser virtuosa. Porque nós temos papéis importantes na igreja. São papéis importantes na igreja. Nós temos que ajudar na limpeza da igreja. Nós temos que ajudar nos aniversários da igreja. A mulher tem que ter essa função. Homem, para lembrar a data, mas é difícil. Difícil. Ele às vezes esquece até da data do aniversário. É muito difícil. É papel da mulher. Então, muitas vezes nós sentamos e nos acomodamos, mas tem vários papéis na igreja. A organização depende de nós. Então, cada um de nós temos que nos mover. Nos mover. Hoje a igreja ainda não tem a escola bíblica dominical, mas se tivesse, nós, que teria que ensinar as crianças. Porque se colocar o homem, não vai conseguir. Porque é papel da mãe estar ensinando o filho. Então, quando passa essa função para o homem, é mais difícil ficar com as crianças do tamanho de Elisa. Ensinar. Ou do tamanho da filha de Edinaldo, com 2 anos. Então, se tivesse a escola bíblica dominical, é função de quem isso? Seria de quem? Do pastor? Do irmão? Não, teria que ter função. Uma irmã que muitas vezes está doente. E ela precisa conversar. Assuntos tão pessoais. É de quem essa função? É da mulher. Então, muitas vezes, talvez, uma das irmãs está passando por dificuldade, que ela vai se sentir constrangida de chegar para o outro irmão e contar. Mas ela vai sentir tanta liberdade de abrir, desabafar com um de vocês, com um de nós. Então, é função da mulher. Então, muitas vezes, nós estamos deixando isso muito se passar. Então, nós temos muitos papéis na igreja. E nós temos que ocupar esse papel. Não podemos ser boa esposa, boa mãe e esquecer totalmente da igreja. Deixar-se passar a igreja. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta do que a gente fez. Deixa eu ler aqui para vocês, está anotado aqui. Está em Romanos 10, capítulo 11. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Não vai ser o pastor que vai prestar conta de nós. Não vai ser. Então, o que você faz, qual o papel seu na igreja? Eu não vou falar só a questão da limpeza, da organização, mas de ser missionária, de ser intercessora, de visitar. Às vezes tem irmã que precisa que alguém vá visitar. E muitas vezes o pastor não tem o tempo suficiente. Mas com certeza, se chegar uma dessas irmãs lá para visitar, ela vai ter assim mais coragem de desabafar o que está passando. Então é função nossa. Viu que alguém não veio na igreja, preocupar um pouco. Por que não veio na igreja? Então é função nossa, nós mulheres.
É função nossa. Então, amados, nós temos funções. E funções na igreja das mulheres tem que ocupar, tem que mover. Aí você pode falar, mas eu não sei fazer nada. Não sei fazer nada. Mas você não sabe interceder? Eu não sei fazer nada. Mas você não pode sentar com aquela pessoa ali próximo da pessoa, cumprimentar. E talvez nessa oportunidade essa pessoa vai conversar com você. Você não sabe perguntar por que você não veio à igreja? É função da mulher essa, amados. Então, nós temos que observar como estão nossas funções na igreja. O que nós temos ocupado na igreja. Outra função da mulher na igreja é orar um pelos outros, orar pelos irmãos da igreja. Orar um pelos outros e principalmente pelos da igreja. É função das mulheres essa orar. É função de todo mundo. Mas as mulheres intercessoras, se você vê na Bíblia, tem exemplos de mulheres que trabalhavam duro. Pelo amor de Cristo, pelo amor de Deus. Então nós temos que arregaçar nossas mangas. Ser guerreiras. Guerreiras de Cristo. Se é para fazer o trabalho do Senhor, que eu possa vestir a camisa de Cristo e ocupar o meu lugar na igreja. Ocupar uma coisa que é interessante, e o pastor Carlos falou, que quando a pessoa ela não quer aceitar aquilo que o Senhor colocou, aquilo que o Senhor designou na sua vida, ela passa e Deus vai dar oportunidade para outro. Aí, às vezes, porque as pessoas, aí muitas vezes falam, mas há tanto tempo na igreja e não tem, está sentado no banco há tanto tempo, porque passou a oportunidade. Então, se é para orar, vamos orar. Se é para visitar, vamos para visitar. Se é para deixar a igreja bonita, vamos deixar a igreja bonita. E se é para ajudar o pastor, vamos ajudar. Nós somos guerreiras, amados. Quem são guerreiras aqui? Se é para pregar, por que não? Porque Deus deixou para nós. Porque a Bíblia disse, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Se eu deixo de pregar, se eu tenho o dom da palavra, o Senhor me deu, eu sei ler, eu leio a Bíblia, eu entendo. Por que guardar para si? Se eu sei cantar, eu sei disso que eu sei cantar. Mas eu guardo para mim. Por que, amados? Se eu sei, se eu tenho função, muitas vezes a pessoa, tem uma irmã aqui na igreja que ela é evangelista. Ela convida as pessoas, ela fala do amor de Cristo, ela conta seu testemunho. Quem vê ela não pensa que ela é isso, mas é o dom dela. Mas se ela tem essa função de evangelizar as pessoas, de convidar, não pode deixar ser esquecida. Eu não vou falar o nome dela, que é Maria das Graças. Ela tem essa função. Ela sempre fala, Tenilson, eu convidei fulano, eu falei isso para fulano. É a função. Muitas vezes a pessoa acha que não sou ninguém. Mas sabe convidar, sabe dar testemunho da sua vida para as pessoas. É dom, não deixe passar essa oportunidade. Não deixe o inimigo te envergonhar. Então, descubra o que você pode fazer para Deus. Não pense no pastor. Fala, eu vou fazer para o pastor. Não adianta querer agradar o homem, não. Que o homem você não consegue agradar por inteiro. A Deus, sim. A Deus nós conseguimos agradar. O homem, não. Mas quando nós decidimos servir ao Senhor, nós conseguimos agradar ao Senhor. Se o Senhor te deu uma palavra, se você sabe ler e explicar. Muitas vezes nós temos vergonha do domingo. Mas domingo é difícil, a igreja está cheia. Começa na sexta. Começa lá no culto de oração, na mata, que ninguém vai te ver. Pastor, hoje eu vou dirigir a oração. Ninguém vai te ver, na mata ninguém vê, né, Cleidmar? Né, irmã Ivanildes? Não é? Tá com vergonha, começa assim. Começa na oração. Vou orar. Começa na oração. E o Senhor vai dando oportunidade. Eu comecei a pregar para uma pessoa só, mas
Uma pessoa só, sozinha. E eu fui aprendendo. E o Senhor foi me dando essa oportunidade. E o Senhor falava para mim, olha, prepara a igreja como se fosse muita gente. E às vezes eu falava assim com o Júlio, vou colocar só uma cadeira, que vai vir só uma irmã. Aí às vezes eu queria fazer na sala, que era mais cômodo para mim. Não precisava nem tirar carro da garagem, não precisava arrumar. Mas o Senhor me incomodava e falava, arruma a igreja. Pregue como se fosse para muitas pessoas. Faça o estudo como se fosse para várias pessoas. Aí eu preparava todo o estudo, assim como Deus me orientava. Colocava as cadeiras, assim como o Senhor me orientava, em uma pessoa só. Aí eu falava, fazia todo o estudo. Eu não sei se a pessoa ficava irritada, porque eu falava 1 hora. Mas o Senhor falava para mim, canta e prega. Sabe por quê, amado? O Senhor queria trabalhar. O Senhor queria trabalhar. Então, nós temos que ouvir a voz de Deus. Temos que ser obedientes à voz do Senhor. E para ouvir a voz de Deus, nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. E como você é sensível à voz do Espírito Santo de Deus? Eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar. Então, eu falei assim, meu Deus, é tão mais fácil eu versículo, comentar e tchau. O dia que Cleidmar apareceu na igreja, ela ouviu um estudo de 1 hora. E só tinha 3 pessoas. Mas o Senhor falava assim para mim, arruma a igreja. Faça o culto normal. Faça o culto. E muitas vezes eu ficava até 10 horas da noite, que uma das pessoas que ia no culto precisava de conversar. Aí ficava até, às vezes ele já estava voltando da rádio conversando, porque a pessoa precisava. Então é assim que o Senhor trabalha. Mulheres guerreiras do Senhor. Não deixe a oportunidade passar. Não deixe o agir de Deus passar na sua vida. Cada um tem sua função, descubra a sua. Descubra se você é pregadora. A oportunidade está aberta. São poucas igrejas, mas não querendo se vangloriar a igreja, não. Mas são poucas igrejas que abrem a porta. Porque cada um já tem determinado. Principalmente no domingo, que domingo é do pastor e acabou. Domingo o pastor tem que pregar. Então, aproveite o que Deus está dando, essa oportunidade de aprender. Se é num culto de sexta, é sexta-feira, é pouca gente, a oportunidade. É quarta dia de estudo, anota o que você aprendeu. E aqui nós vamos aprender juntos. Se é cantar, e sai um louvor. Pastor, baixa tal hino para mim aí. Ou então, faz igual o Dinaldo, tira a cópia de tal hino, pastor, para mim aí. E vamos aprender, vamos movimentar, amados. Vamos sair do nosso aconchego de sentar na cadeira. É isso que o Senhor quer, porque cada um vai prestar conta de si mesmo. Cada um de nós vai prestar conta de si mesmo. Outro papel importante da mulher é no mundo. Esse papel também é muito importante, amados. Lá fora, aqui na igreja, nós já falamos. Agora nós temos um papel muito importante lá no nosso trabalho, nossa família, nós que reúne todo mundo, que gosta de contar muitas vezes piadas, outras vezes fofoca. É nessa hora que nós temos que ter cuidado. É nessa hora que nós temos que ser mulher virtuosa. É nessa hora que nós temos que ter cuidado, porque nós não podemos ser 2 pessoas. Aqui na igreja de um jeito, lá fora de outro. O Senhor não quer isso de nós, não. Orar e vigiar, a irmã está falando ali. Orar e vigiar. Então, muitas vezes, a pessoa talvez não vai comentar certos assuntos, porque você está presente. Olha, fulano está presente, eu vou falar isso não. Perto dela, não. Porque vai ter esse respeito da sua pessoa, porque você dá bom testemunho. Você, como mulher naquele local, é uma pessoa de bom testemunho. E mais ainda, nós temos uma função tão importante, amados, que a Bíblia diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
ide por todo mundo. Então, nosso papel lá fora não é de qualquer pessoa. Eu saí dessa igreja, a responsabilidade acabou tudo. Agora é você, outra pessoa. Você continua sendo serva de Deus. E o Deus que olha para você dentro da igreja está olhando você onde quer que você esteja. Na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Porque se nós queremos ganhar alma para Cristo, se nós queremos ganhar alma para o Senhor Jesus, nós temos que ser testemunha. E é muito bom ouvir a pessoa falar, não vou comentar esse assunto porque você está aqui. Não vou falar isso não, por respeito. Aquela pessoa vê que você é serva de Deus. E vê que você não vai participar da roda dos escarnecedores. Então temos que ter cuidado. Temos que ter muito cuidado para que nós não venhamos a envergonhar o Evangelho. Não venhamos envergonhar a palavra de Deus. Isso é sério. Isso é sério. Então, o nosso papel não se resume como mãe, como esposa, como serva de Deus aqui na igreja. Mas nós somos a todo momento missionária. Todo momento você é missionária de Cristo. Todo momento você tem que falar de Cristo Jesus para alguém. Dar testemunho da sua vida para as pessoas. Teve a oportunidade. Hoje eu estava abrindo a boca no trabalho, a pessoa falou assim, olha, Tenilza está cansada, viu? Eu falei, foi que eu fui na mata orar. Falei, fui na mata orar, tem que orar. Eu comecei a falar. Tem que orar. Aí eu comecei a falar para essa pessoa. Foi uma oportunidade. Foi a oportunidade que Deus me deu no momento. Então, nós temos que aproveitar essas oportunidades. Estava só eu e ele, eu comecei a falar, eu estava lá orando. Você viu como é que está o mundo? Como as pessoas perderam o caminho, como desviou, não quer mais saber de Deus. Comecei a falar de Cristo. Concordou, não sei até que ponto que a palavra de Deus foi ao coração dele. Mas foi isso que o Senhor me falou, vou falar. E é a todo momento, amados. Nós podemos até brincar no nosso trabalho, mas a brincadeira é que o Senhor possa participar. Até podemos brincar, nossa família, nossos vizinhos, conversar, mas todos, Deus tem que estar presente. Eu não posso falar, Deus, fica aqui no cantinho que agora eu vou esbanjar. Agora eu e meus colegas. É eu e minha família, não. É Deus sempre presente em nossas vidas. E nós temos que ser pregadores do Evangelho. Pregadora do Evangelho. Todo momento que você tiver oportunidade, convide. Convide, amados. Porque quem sabe, nenhuma dessas visitas, o Espírito Santo de Deus trabalha e Ele aceita Cristo Jesus. Através do seu convite. Aí foi uma alma que você ganhou para Cristo. Pensa que se você convidar alguém para a igreja, o pastor está aqui pregando, essa alma foi o pastor que ganhou? Não. Foi você que ganhou. Foi você que orou e convidou e a pessoa veio. Essa alma foi você que ganhou para Cristo. Então, nós temos que ser pessoas que aproveitam a oportunidade de falar de Cristo e convidar. Todo momento, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, as pessoas que estão perto de nós. Porque são essas almas que vocês vão ganhar para Cristo Jesus, que nós vamos ganhar para Cristo. Então, nós mulheres temos que ser virtuosas. E quando fala virtuosa, não abrange. Eu não falei de cada versículo desse capítulo 31, porque eu peguei e fiz uma apanhada geral, que é muito detalhe. Mas se você vê, essa mulher, ela faz de tudo um pouco. E o que passa, que ela é feliz, que ela vive alegre, apesar de todos os afazeres. Por isso que ela é virtuosa. Porque não sente um peso. Porque quando nós carregamos um peso sobre nós, nós não conseguimos transbordar e transparecer a nossa alegria. Então, para sermos virtuosos, uma das coisas é ter prazer de ser mãe,
ter prazer de ser esposa, ter prazer de ser serva do Senhor, ter prazer de ser missionária de Cristo Jesus. Prazer e alegria. Então, é difícil? Mulher virtuosa, quem achará? Vamos falar? Mulher virtuosa, quem achará? Vocês são virtuosas, nós somos virtuosas, mas temos que buscar de Deus a orientação que vem de Deus, para sermos mulheres fortes, guerreiras, mulheres que não perdem nenhuma batalha, que está de joelho no chão, de joelho. Mulher virtuosa é aquela que está de joelho. Essa é virtuosa, porque essa é vitoriosa no Senhor. Amém? Busca do Senhor a ser virtuosa. Busca do Senhor, e eu te falo, aqui na palavra de Deus, ela tem todas as orientações, amados, tudo. Tudo aqui tem as instruções para nós sermos virtuosas. Aqui na palavra de Deus. Mas para isso nós temos que ter tempo. Muitas vezes, para você ler a Bíblia, você vai ter que levantar mais que 5 horas da manhã. Mais que isso. Porque você não vai encontrar tempo. Eu estava falando com Elias lá em casa essa semana. Eu falei, leia a Bíblia assim, um versículo da Bíblia, e tem um capítulo, eu leio todos os dias. Mas o Senhor tem cobrado de mim eu estudar a Bíblia. Sabe o que é estudar a Bíblia? É eu ler e ter que voltar novamente naquele mesmo capítulo e ler de novo. Porque algo me chamou a atenção, eu preciso ler de novo. Mas como eu vou fazer isso? Qual o tempo que eu tenho? Se eu for olhar meu tempo, eu não vou ter esse tempo. Então, o Senhor tem me cobrado eu levantar muito cedo para fazer isso. Para ler a Bíblia. E anotar o que realmente o Senhor quer falar conosco. Amém? E não pense que é impossível ser virtuosa. Só buscar de Deus. E uma das coisas que a mulher tem que buscar é sabedoria, paciência, domínio próprio. Esses são fundamentais para nós. Fundamental. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor, nós te glorificamos nessa noite, ó Pai. Nós glorificamos porque o Senhor falou conosco, meu Deus. Nos orientou como mulher, meu Deus. Quantas vezes precisamos, meu Pai. Precisamos parar, Senhor, ouvir a Tua voz, meu Pai. Oh, Senhor, como é difícil ser virtuosa, como é difícil, Senhor, fazer aquilo que agrada a Ti, Senhor. Mas nós temos certeza e convicção que nós somos, Senhor, servas de Cristo, oh Pai, que o Senhor vai nos dar, Senhor, a sabedoria para ser uma boa esposa, uma boa mãe, boa serva do Senhor, uma boa missionária, uma boa pregadora da palavra, uma boa, Senhor, pessoas que convidam, Senhor, o Senhor vai nos capacitar, Senhor. E assim nós vamos tornar-se virtuosos para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E nessa noite nós colocamos cada irmã, Senhor. Cada irmã aqui presente, ó Pai. Ó Pai, que elas possam compreender, Senhor, que o objetivo maior de ser virtuosa é agradar a Ti, Senhor. Maior de ser virtuosa, Senhor, é te glorificar o Teu santo nome, meu Deus. Porque queremos fazer, Senhor, tudo para Te agradar, Senhor. Tudo para Te glorificar, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, amados? Vivos, o nosso Deus. Mensagem número 25.